Meu nome é José, mas durante 23 anos fui conhecido como Pai José de Aruanda. Eu era um babalorixá, um pai de santo, um sacerdote dos orixás. Administrei um terreiro de Umbanda em São Paulo. Iniciei dezenas de filhos de santo. Conduzi milhares de trabalhos espirituais. Recebi entidades como Exu Tranca-Ruas, Pomba Gira Maria Padilha, Preto Velho Pai Joaquim e Caboclo Sete Flechas. Eu tinha autoridade no mundo espiritual. Tinha dinheiro, tinha respeito, tinha poder. Mas hoje estou aqui para te contar uma verdade que a maioria das igrejas não vai te dizer. Durante todos aqueles anos no terreiro, eu não trabalhava apenas com pessoas do mundo. Eu trabalhava com cristãos. Cristãos que frequentavam a igreja aos domingos, levantavam as mãos no louvor, diziam amém nas pregações, mas que na segunda-feira batiam na porta do meu terreiro pedindo ajuda espiritual. Cristãos que oravam, jejuavam, dizimavam, congregavam, mas que continuavam espiritualmente pobres, espiritualmente vazios, espiritualmente derrotados. E hoje, depois de Jesus Cristo me libertar daquele reino de trevas, vou revelar exatamente por que isso acontece. Vou expor o que eu via no mundo espiritual quando esses cristãos vinham até mim. Vou mostrar por que suas orações não eram respondidas. E vou te ensinar como sair dessa pobreza espiritual e entrar na verdadeira autoridade que Deus tem para você. Mas te aviso, essa mensagem não vai ser confortável, porque a verdade dói antes de libertar. Vamos começar. Quando eu era pai de santo, uma das coisas que mais me impressionava era a quantidade de cristãos que procuravam o terreiro. Eles não vinham abertamente, vinham escondidos, vinham à noite, vinham com medo de serem vistos, mas vinham. E quando chegavam, sempre diziam a mesma coisa. Pai José, estou orando, mas Deus não me responde. Pai José, vou à igreja, mas minha vida não muda. Pai José, leio a Bíblia, mas não sinto nada. E eu, como pai de santo, sabia exatamente o que estava acontecendo. Eles estavam espiritualmente pobres, não porque Deus os havia abandonado, mas porque nunca haviam realmente se entregado a Deus. Deixe-me explicar o que quero dizer. No mundo espiritual, tanto nas trevas quanto na luz, existe uma diferença enorme entre religiosidade e relacionamento. Religiosidade é ritual, é frequência, é aparência, é tradição. Relacionamento é intimidade, é entrega, é transformação, é vida. E a maioria dos cristãos que vinham ao meu terreiro, eles tinham religiosidade, mas não tinham relacionamento. Eles sabiam orar o Pai Nosso de cor, mas não sabiam conversar com Deus. Eles sabiam cantar hinos, mas não sabiam adorar em espírito e em verdade. Eles sabiam citar versículos, mas não conheciam a voz de Deus. E por causa disso, eram espiritualmente vulneráveis, espiritualmente fracos, espiritualmente pobres. E quando vinham ao terreiro, eu via exatamente o que estava acontecendo no mundo espiritual. Deixe-me te contar o que eu enxergava quando um verdadeiro filho de Deus, alguém que realmente nasceu de novo, que realmente tem o Espírito Santo habitando nele, entra em um terreiro. As entidades fogem. Eu vi isso acontecer várias vezes. Um crente verdadeiro entra e os Exus recuam. As pombas giras se afastam. Os caboclos ficam inquietos. Por quê? Porque a luz e as trevas não podem coexistir. Onde há presença de Deus, os demônios têm que sair. Mas com esses cristãos que vinham ao terreiro, as entidades não fugiam. Pelo contrário, elas se aproximavam, conversavam, negociavam. E eu sabia imediatamente, essa pessoa não tem cobertura espiritual, não tem autoridade, não tem o Espírito Santo operando de verdade. Por quê? Porque mesmo sendo cristãos, eles ainda estavam amarrados a pactos antigos que nunca haviam quebrado. Pactos ancestrais, pactos familiares, pactos pessoais.
Deixe-me te dar alguns exemplos. Exemplo 1. A mulher que foi batizada na igreja, mas nunca renunciou à pomba gira. Ela tinha 35 anos, frequentava uma igreja evangélica há 5 anos, cantava no coral, participava das células, mas veio ao meu terreiro porque sua vida amorosa era um desastre. Todo relacionamento que ela começava terminava mal, e ela não entendia por quê. Quando fiz a consulta espiritual, Pomba Gira Maria Padilha se manifestou e disse: ela é minha, desde os 16 anos. Ela fez um pacto comigo para conquistar o primeiro namorado, e nunca me renunciou. E era verdade. Aquela mulher, aos 16 anos, havia ido a um terreiro com a mãe e feito um trabalho para a amarração amorosa. Ela havia oferecido rosas vermelhas, champanhe e sangue de pomba, a pomba gira. E mesmo depois de se converter ao evangelho, ela nunca havia quebrado aquele pacto. Nunca havia renunciado, nunca havia se libertado. Ela pensava que só por estar na igreja, automaticamente estava livre. Mas não estava. E por isso, toda vez que orava pedindo um marido, a oração não subia. Por quê? Porque Pomba Gira ainda tinha direito legal sobre sua vida amorosa. Exemplo 2. O homem que congregava na igreja, mas mantinha o patuá de proteção no bolso. Ele era empresário, membro de uma igreja pentecostal, até pregava de vez em quando. Mas veio ao terreiro porque seus negócios estavam quebrando. Ele orava, jejuava, dizimava, mas nada melhorava. Quando consultei os búzios, Exu Tranca-Ruas apareceu e riu. Ele diz que serve a Jesus, mas carrega meu amuleto no bolso. Enquanto ele não jogar isso fora, os caminhos dele estarão fechados. E quando perguntei ao homem, ele confessou. Anos atrás, antes de se converter, ele havia recebido um patuá, um saquinho com ervas, pedras e orações, de um pai de santo para proteção e prosperidade. E mesmo depois de virar evangélico, ele nunca jogou fora. Ele mantinha escondido na carteira, só por garantia. Mas aquele patuá era uma porta aberta, uma aliança com Exu, e enquanto ele mantivesse aquilo, suas orações seriam bloqueadas. Exemplo 3. A família inteira que frequentava essa igreja, mas nunca quebrou os pactos ancestrais. Essa é a situação mais comum que eu via. Famílias inteiras que se convertiam ao evangelho, deixavam de ir ao terreiro, deixavam de fazer oferendas, deixavam de consultar os orixás, mas nunca faziam libertação, nunca renunciavam aos pactos que seus avós, bisavós e trisavós haviam feito. E por causa disso, continuavam sob maldições geracionais, pobreza, doenças, vícios, divisão familiar. Porque no mundo espiritual, um pacto não se desfaz sozinho. Ele tem que ser quebrado, renunciado, cancelado pelo sangue de Jesus. Mas a maioria das igrejas não ensina isso. E a maioria dos pastores tem medo de tocar nesse assunto. Por quê? Porque é controverso. Porque alguns vão acusar de dar atenção demais ao diabo. Porque é mais fácil pregar mensagens motivacionais do que entrar em guerra espiritual real. Mas enquanto esses pactos não forem quebrados, os cristãos vão continuar orando sem resposta, jejuando sem resultado, vivendo em pobreza espiritual. Agora deixe-me te falar sobre outro problema que eu via constantemente: o sincretismo religioso. O Brasil é um país profundamente sincrético. Nós misturamos tudo: catolicismo com umbanda, candomblé com cristianismo, espiritismo com evangelho. E a maioria das pessoas nem percebe que está fazendo isso. Elas vão à igreja no domingo, mas na segunda-feira acendem uma vela para São Jorge, que na umbanda é Ogum. Vão ao culto à noite, mas de manhã colocam sal grosso na porta para afastar inveja. Dizem que são evangélicas, mas usam fita vermelha no pulso para proteger do mal olhado. Oram a Jesus, mas também pedem proteção a anjos da guarda, que na verdade são entidades de umbanda disfarçadas. E tudo isso
São portas abertas para o mundo espiritual das trevas. Deixe-me ser muito claro: não existe meio termo. Não existe um pouquinho de Jesus e um pouquinho de macumba. Não existe cristão de dia e macumbeiro de noite. A Bíblia é clara em 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Belial é outro nome para Satanás. E a Bíblia está dizendo: você não pode servir a dois senhores. Você não pode ter um pé na luz e outro nas trevas. Mas é exatamente isso que muitos cristãos fazem. E por isso, suas orações não têm poder. Suas vidas não têm vitória. Estão espiritualmente pobres. Agora vou te contar o que aconteceu comigo. Como Jesus me libertou. E como você pode sair dessa pobreza espiritual. Eu fui criado na Umbanda. Minha avó era mãe de santo. Minha mãe era filha de santo. Desde criança, eu frequentava terreiros. Aos 12 anos, fui iniciado. Aos 18, fiz minha primeira incorporação. Aos 25, abri meu próprio terreiro. E por 23 anos, eu operei naquele mundo. Eu via coisas que a maioria das pessoas nunca viu. Eu conversava com entidades. Eu fazia trabalhos. Eu tinha autoridade no reino das trevas. Mas minha vida era um inferno. Eu tinha dinheiro, mas não tinha paz. Eu tinha poder, mas não tinha alegria. Eu tinha conhecimento espiritual, mas estava vazio por dentro. E quanto mais eu subia na hierarquia espiritual, mais eu percebia: isso não é liberdade. Isso é escravidão. Até que um dia, uma mulher entrou no meu terreiro. Ela não veio para consulta. Ela veio para me entregar um folheto. E naquele folheto estava escrito: Jesus te ama. E Ele quer te libertar. Eu ri. Joguei o papel fora. Mandei ela embora. Mas aquela frase ficou na minha cabeça. Jesus quer te libertar. Libertar de quê? Eu pensava que estava livre. Eu pensava que tinha controle. Mas naquela noite, quando tentei incorporar Exu Tranca-Ruas para uma sessão, algo diferente aconteceu. Pela primeira vez em 23 anos, ele não veio. Em vez disso, ouvi uma voz. Não era a voz rouca do Exu, era uma voz suave, mas poderosa, autoritária. E ela disse: José, você não pertence a eles, você pertence a mim. E naquele momento, comecei a chorar. Pela primeira vez em décadas, chorei, porque eu sabia quem estava falando. Era Jesus. Cancelei a sessão, mandei todo mundo embora, tranquei o terreiro. E pela primeira vez na minha vida, orei a Jesus. Não foi uma oração bonita. Não foi uma oração decorada. Foi um grito de socorro. Jesus, se tu és real, me tira daqui. Eu não aguento mais. E ele me tirou. Nos dias seguintes comecei a ter visões. Vi o inferno. Vi demônios. Vi o que realmente estava por trás de Exu, Pombagira e todas as entidades que eu achava que eram guias espirituais. Eles não eram guias, eram demônios, enganadores, destruidores. E por 3 dias, travei uma guerra espiritual dentro de mim. Entidades se manifestavam tentando me impedir de sair. Ameaças, vozes, opressão. Mas toda vez que eu clamava o nome de Jesus, eles recuavam. E no 3º dia, eu fui a uma igreja evangélica. Sentei no último banco, ouvi a pregação. E quando vi o pastor fez o apelo, corri para o altar. E ali, renunciei, confessei, quebrei pactos, pedi perdão. E aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. E naquele dia, fui verdadeiramente liberto. Mas a libertação não parou ali. Foi um processo. Tive que destruir todos os objetos do terreiro. Imagens, guias, búzios, pemba, tudo. Tive que renunciar um por um a todos os Exus, pombagiras, pretos velhos e caboclos com quem eu havia feito aliança.
Tive que quebrar maldições geracionais que vinham da minha avó, bisavó e ancestrais. E só depois disso comecei a experimentar a verdadeira liberdade, a verdadeira paz, a verdadeira presença de Deus. E hoje quero te ensinar como você pode fazer o mesmo. Se você é um cristão que ora, mas não vê resposta, que frequenta a tua igreja, mas não sente a presença de Deus, que lê a Bíblia, mas continua derrotado, talvez seja porque você nunca fez uma libertação verdadeira. Deixe-me te dar os passos práticos. Passo 1. Arrependa-se verdadeiramente. Arrependimento não é apenas sentir remorso. É mudar de direção. É abandonar o pecado. É renunciar ao passado. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas essa confissão tem que ser sincera. Não pode ser só da boca para fora. Ore assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu reconheço que sem ti estou perdido. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa-me, purifica-me, transforma-me. Eu pertenço a ti. Em nome de Jesus, amém. Passo 2. Renuncie a todos os pactos antigos. Se você ou sua família já esteve envolvido com umbanda, candomblé, quimbanda, macumba, espiritismo ou qualquer outra prática oculta, você precisa renunciar. Ore assim: em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a todo pacto que eu ou minha família fizemos com Exu, Pombagira, Preto Velho, Caboclo, Orixá ou qualquer entidade espiritual das trevas. Eu cancelo toda a aliança. Eu quebro todo o jugo. Eu revogo todo o direito legal que o inimigo tinha sobre minha vida. Pelo sangue de Jesus, eu sou livre. Passo 3. Destrua todos os objetos de feitiçaria. Se você tem em casa imagens de santos, que na verdade são orixás, guias, patuás, fitas de proteção, sal grosso, arruda, banhos de ervas para descarrego, jogue tudo fora. Atos 19:19 conta que os novos convertidos em Éfeso trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Você não pode manter um pé em cada mundo. Tem que escolher. Passo 4. Busque libertação em uma igreja que opera em poder. Nem toda igreja faz libertação. Nem todo pastor entende de guerra espiritual. Procure uma igreja onde o Espírito Santo se move, onde há ministério de libertação, onde há autoridade espiritual. E peça para ser ministrado. Peça para quebrarem maldições geracionais. Peça para expulsarem todo espírito imundo. Marcos 16:17 diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Passo 5. Viva em santidade e comunhão com Deus. Libertação não é um evento único. É um estilo de vida. Depois de ser liberto, você precisa manter sua casa limpa espiritualmente. E isso significa oração diária, não decorada, mas em espírito. Leitura da palavra, jejum regular, congregar em uma igreja viva, andar em santidade. 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Se você se libertar, mas depois voltar ao pecado, vai ficar pior do que antes. Jesus disse em Mateus 12:43-45, que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele vaga procurando repouso. E se não encontra, ele volta com outros 7 espíritos piores. E o último estado da pessoa fica pior que o primeiro. Então, depois de ser liberto, permaneça em Cristo. Viva em santidade. Não dê lugar ao diabo. Agora deixe-me fechar com isso. Sei que alguns de vocês estão se sentindo expostos agora. Estão pensando: ele está falando de mim. E talvez esteja, mas não para te condenar, para te libertar. João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade dói, mas liberta. E a verdade é esta: você pode ir à igreja todos os domingos, cantar todos os louvores, levantar as mãos na adoração.
Mas se não houver uma entrega verdadeira, se não houver renúncia ao passado, se não houver quebra de pactos, você vai continuar espiritualmente pobre. Suas orações vão continuar batendo no teto. Seus jejuns não vão ter resultado. Sua vida não vai mudar. Mas hoje pode ser o dia da sua libertação. Hoje pode ser o dia em que você para de brincar de ser cristão e se torna verdadeiramente filho de Deus. Hoje pode ser o dia em que você sai da pobreza espiritual e entra na plenitude do Espírito. Deixe-me orar por você agora. Pai, eu levanto cada pessoa assistindo este vídeo que reconhece que está espiritualmente pobre, que ora, mas não vê resposta, que frequenta a igreja, mas não sente tua presença. Agora mesmo, eu quebro todo o pacto ancestral. Cancelo toda maldição geracional. Expulso todo o espírito de Exu, pomba gira, preto velho, caboclo e toda a entidade das trevas que ainda opera na vida dessas pessoas. Pelo sangue de Jesus eu declaro, eles são livres, eles pertencem a ti. Nenhum demônio tem mais direito legal sobre eles. Enche-os agora com teu Espírito Santo. Restaura a comunhão. Abre os céus. Responde às orações. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou essa oração comigo, você está livre. Mas agora, haja. Jogue fora os objetos. Renuncie aos pactos. Busque uma igreja. E viva em santidade. Meu nome é José. E Jesus me libertou das trevas. E o mesmo Jesus que me libertou vai libertar você. Mas você tem que escolher, hoje, em nome de Jesus.